Olá pessoal, tudo bem? Agora em eletrônica digital, eu separei em duas videoaulas basicamente. A primeira parte, para não ficar muito longo também, a primeira parte eu iria abordar as portas lógicas, as suas tabelas verdades e as expressões booleanas. Então eu trato um pouco da porta ou, não e, entre outras. No finzinho, eu proponho para você um circuito lógico unindo essas portas para a gente obter justamente a expressão desse circuito. Também faço um exercício a partir da expressão obtendo o circuito lógico. E na segunda parte é que eu trato um pouco mais de tabela verdade desses circuitos. Né? A partir daí eu forneço para vocês um circuito qualquer, obtenho a tabela verdade ou a expressão e obtenho também a tabela verdade. Ok? Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de eletrônica digital abordaremos mais a álgebra booleana e as portas lógicas. Fazendo um breve histórico, né, a respeito, em meados do século XIX, o matemático George Boole ele desenvolveu o sistema matemático de análise lógica, certo? Foi nessa época que surgiu a moderna concepção de álgebra, né, que levou à compreensão de que a álgebra era um desenvolvimento abstrato das consequências de um grupo de postulados sem necessariamente a interpretação ou aplicação de números. Então era mais lógica mesmo, falso e verdadeiro. Mas só foi em meados do século XX que o americano Claude Shannon sugeriu que essa álgebra desenvolvida por Boole poderia ser usada para análise e projeto de circuitos de comutação. Né? O que a gente vai estudar aqui, basicamente, são os circuitos integrados, ou seja, as portas lógicas que desenvolvem essa lógica proposta por Boole. Né? Então, no nosso caso, como a disciplina de eletrônica, nós estudaremos as portas lógicas, que são esses circuitos integrados, esses CIs, que é muito utilizado na eletrônica digital, capaz de realizar as operações booleanas. Né? O que interessa para a gente é saber a operação desses elementos e a lógica que esses elementos, essas portas realizam. Basicamente, como a gente trabalha em eletrônica digital, a gente vai trabalhar com números binários, sendo a lógica utilizada aqui 0 e 1, e o nível lógico 1 em tensão seria 5 volts e o nível lógico 0 seria 0 volts. Aqui eu tenho um exemplo de como funciona uma porta NAND, que depois a gente vai entrar mais em detalhes sobre a pinagem, explicar certinho como funciona tudo isso daí. Bom, na álgebra de Boole, proposta por Boole, há somente dois estados, ou seja, dois valores, dois símbolos, dois estados lógicos. No caso, 0 e o estado 1. Isso aplicando a lógica binária, ok? Então, imagine que no estado 0, a gente pode representar isso como na álgebra um não, um falso, ou mesmo numa eletrônica, um aparelho desligado, uma ausência de tensão, uma chave elétrica desligada. E o estado 1, né, representando isso em lógica, poderia ser um verdadeiro, poderia ser sim, né? Ou no caso de tensão ou dos circuitos aplicados em eletrônica, um aparelho ligado, uma presença de tensão, uma chave ligada. E o que importa é que Boole desenvolveu uma lógica baseada só em dois estados, 0 e 1, que é o princípio básico da eletrônica digital. Quais são as portas mais conhecidas que a gente vai estudar aqui, pessoal? É a porta E, ou AND, do inglês, ou OR, não ou not, não e ou NAND, não ou NOR, do inglês, ou exclusivo ou SHOR, ou não ou exclusivo XNOR. Aqui são as representações simbólicas de cada porta, que à medida que eu for explicando, eu vou mostrando novamente, ok? Bom, a princípio vamos começar com a porta ou OR. A gente vai estudar primeiro a lógica, para depois a gente entender como que é a representação simbólica e depois da representação simbólica, a expressão da álgebra dessa porta. Né? Então vamos lá. A porta ou OR possui uma lógica no qual executa a soma booleana de duas ou mais variáveis binárias. Então aqui eu tenho um circuito elétrico
para representar e deixar um pouco mais ilustrativo qual é essa lógica. Não quer dizer que esse circuito é o circuito que está dentro de uma porta lógica OU. Na verdade, esse circuito é somente para a gente entender a lógica envolvida. Então, vamos supor o seguinte. Nesse caso aqui, eu tenho uma chave aberta. Eu vou representar por 0 e a chave fechada por 1. Então, chave aberta, lógica 0, chave fechada, lógica 1. Lâmpada apagada, 0. Lâmpada acesa, 1. Percebe que eu só tenho dois níveis. Ou a chave está fechada ou aberta, ou a lâmpada está apagada ou acesa. É essa a ideia. São só dois níveis, 0 e 1. Quais são as possibilidades? Então eu desenho aqui para vocês as 4 possibilidades para as duas entradas, né, que são a chave A e chave B. Por exemplo, as duas chaves abertas, então A0, B0. Eu tenho a possibilidade em que a chave A está fechada e a B está aberta, a chave A aberta, a B fechada e ambas fechadas. Veja bem, então, no caso que eu tenho as duas chaves abertas, A igual a 0 e B também igual a 0, no circuito elétrico representado, percebo que não existirá um caminho para a passagem da corrente, logo a lâmpada não irá acender. Então o circuito está totalmente aberto. Nesse caso, como a lâmpada não acendeu, a saída então eu vou chamar igual a 0, porque foi aquela convenção que adotamos. Mas se eu fechar uma dessas chaves, ou a A, ou a chave B, ou ambas, eu tenho o resultado da lâmpada acesa. Então, percebam que, olha a ideia da lógica OU. Basta a chave A ou a chave B estarem fechadas que acende a lâmpada, né? Então, a lâmpada acesa é representada por 1, né? Então, S igual a 1. Eu tenho a seguinte tabela verdade. Essa tabela verdade é uma representação, né, como que funciona essa lógica dessa porta, onde A e a chave B são representadas aqui como as duas não fechadas, ou seja, as duas abertas, somente a B fechada, somente a A fechada ou ambas fechadas. O que acontece? Como eu tenho a lógica ou a soma das entradas, e a gente vai analisar aqui, ó, a soma das entradas, é como se eu tivesse 0 mais 0 igual a 0, 0 mais 1 igual a 1, 1 mais 0 igual a 1, 1 mais 1, aí vai perguntar, poxa, mas o que seria? Seria 2? Não é, a gente só tem dois níveis, ou é 0 ou é 1, então a gente representa como 1 também essa soma. O que eu prefiro interpretar é o seguinte, é aquilo que eu estava falando, o próprio nome da porta descreve o acontecimento. Então, se a porta A ou se a chave A ou a chave B estiver fechada, acende a lâmpada, né? Então, qual é a saída? A saída é 0, 1, 1, 1. Como que eu represento matematicamente? Qual é a expressão, por exemplo, da expressão lógica que a gente fala, né? Então, A mais B. Essa é a representação da porta OU. Como se lê? A ou B. É assim que se lê. E essa é a representação simbólica para essa porta. Então, vejam só. O que eu tenho aqui, ó, circunstância. As duas entradas sendo 0, sai 0. Uma das entradas sendo 1, ela já sai 1. Então, por exemplo, a B sendo 1, sai 1. A A sendo 1, também sai 1. E se as duas entradas forem 1, sai 1 também. Então, basta o que a gente fala, uma das entradas serem 1, para que a saída também seja 1. Ok? As portas também podem ser representadas com N entradas, não necessariamente duas. Eu posso ter, por exemplo, diversas entradas.
como que vai ser a lógica dessa porta? Basta uma dessas entradas ser igual a 1, que a saída também será igual a 1. Então, somente no primeiro caso, onde que as entradas são todas iguais a 0, a saída também será igual a 0. Então, veja só, somente a primeira linha, né? É importante entender a tabela verdade, né? Como que a gente monta essa tabela verdade? Percebe que essa daqui está bem maior do que essa tabela verdade aqui? O porquê disso? Porque a tabela verdade, o número de linhas, é basicamente referente à quantidade de entradas da porta. Então, no caso aqui eu tenho 2 entradas, eu tenho 4 possibilidades. Se eu tenho 4 entradas, eu tenho 16 possibilidades, né? Se eu tivesse 3 entradas, eu tenho 8 possibilidades. Você já deve estar perguntando como que é essa relação? É aquela relação do 2 elevado a n. Então, se eu tenho 2 entradas, 2 elevado ao quadrado, então são 4 possibilidades. Se eu tenho 3 entradas, é 2 ao cubo, 8 possibilidades. E se eu tenho 4 entradas, 2 à quarta, são 16 possibilidades. Percebam que todas aqui estão sendo representadas as possibilidades mediante as entradas A, B, C e D. Por exemplo, aqui a primeira linha, quando todas são iguais a 0, quando somente a D é igual a 1, aqui somente a C é igual a 1, quando a C e a D é igual a 1 e a A e a B é igual a 0. Percebam que aqui são todas as possibilidades, né, para 4 entradas de A, B, C, D, sendo elas 0 ou 1. Né? Somente a saída será igual a 0 quando todas forem igual a 0. Basta uma delas ser 1 para que a saída seja 1. Ok? Como que é a representação simbólica? Ou seja, simbólica é desse tipo aqui. A matemática, a expressão é A mais B mais C mais D. Vamos agora para a porta E, pessoal. Ou seja, a lógica E. Vamos entender primeiro a lógica e depois a gente vai para a porta, a simbologia também e as expressões booleanas. Então, a porta E executa a multiplicação booleana de 2 ou mais variáveis binárias. Da mesma forma que eu fiz com a porta OU, eu estou representando ali através de um circuito elétrico somente para entender a lógica. Vou adotar as mesmas lógicas para as chaves e lâmpadas, ou seja, chave aberta 0, chave fechada 1, lâmpada apagada 0, lâmpada acesa 1. Percebe que a chave A e a chave B e a lâmpada estão todas em série. Só existe um caminho para a corrente elétrica. Então, quando que essa lâmpada irá acender? Somente quando as 2 chaves estiverem fechadas. Ou seja, tanto a chave A quanto a chave B devem estar fechadas para que a lâmpada se acenda. Então não basta que uma delas esteja, diferente da porta U, né? Então é uma condição simultânea, né? Ou seja, ambas devem estar fechadas, ou seja, a chave A e a chave B devem estar fechadas. Percebam, por isso que chama porta E, né? Então, olha as condições aí desenhadas na figura, né? Eu tenho o seguinte, as 2 chaves abertas, ou seja, A igual a 0, B igual a 0, saída S igual a 0, lâmpada apagada. Chave A igual a 1, B igual a 0, S igual a 0, lâmpada apagada. Chave A igual a 0, seja aberta, B1 fechada, lâmpada apagada, S igual a 0. Chave A igual a 1, B igual a 1, lâmpada acesa, S igual a 1. Então, somente a saída será igual a 1 caso as 2 chaves estiverem fechadas. Então, na tabela verdade, eu tenho as seguintes condições. Essas condições são justamente aquelas que descrevem a lógica através da representação binária. Então eu tenho entradas A e B, A igual a 0, B igual a 0, saída 0, A igual a 0, B igual a 1, saída 0, A igual a 1, B igual a 0, saída 0, mas quando eu tenho
A igual a 1 e B igual a 1, a saída sai 1. Somente então sairá 1 nas condições simultâneas, quando A e B forem iguais a 1. Isso, a representação é como se fosse uma multiplicação, né? Então, A vezes B, mas a gente lê A e B, né? Por quê? Porque justamente faz uma multiplicação das entradas. Ó, dá uma olhada, 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 1 dá 1, ok? Veja bem, a representação da porta é um pouco diferente da OU, né? Vou retornar alguns slides aqui para vocês compararem. Ó, a OU ela tem uma representação um pouquinho diferente, parece mais uma bala, né? Pontudinha aqui, e essa aqui ela é mais uma bala achatada aqui, ó, né? Então, essas são as representações. As entradas, duas entradas A e B e saída S. Bom, colocando agora em forma das portas lógicas, então eu tenho entradas iguais a 0, saída igual a 0. Entrada uma 0, outra 1, tanto faz ou a A ou a B, a saída sai 0. Somente quando as duas entradas são iguais a 1, a saída sai igual a 1. Eu posso ter também a porta E com diversas entradas. No caso aqui eu representei com 4 entradas, igual eu fiz da porta OU. E eu observe que a tabela ficou grande também, porque eu tenho que sempre colocar todas as possibilidades, né? Aí você vai perguntar, professor, mas como que eu descrevo essas possibilidades? É muito simples. A última entrada aqui, a D, você varia de 1 em 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Na C, de 2 em 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Na B, de 4 em 4. E depois, na A, de 8 em 8. Assim eu percorro todas as possibilidades referentes às entradas de A até D. Ou seja, aqui encontram-se todas as possibilidades para as entradas A, B, C e D serem 0 e 1. Né? E quando teremos a saída igual a 1? Somente quando todas as entradas forem iguais a 1. Basta uma delas ser 0 que a saída sai 0. Né? Observa isso. Somente a última linha, então, é igual a 1. Agora eu tenho a porta não, ou porta not, também conhecida como porta negação, porta inversora. Ela basicamente ela inverte a entrada. Ela só tem uma entrada e o resultado na saída é o seu inverso. Então, se entrou 0, sai 1. Se entrar 1, sai 0. No circuito, fica bem interessante também entender essa lógica. Né? Se a chave A estiver aberta, no caso aqui a gente representa como 0, né? A corrente circulará pela lâmpada, ó, percebe? Agora, se, por exemplo, eu fecho essa chave aqui, a corrente circula aqui nessa malha, apagando a lâmpada. Então, aqui eu tenho entrada igual a 0, saída igual a 1. Entrada igual a 1, saída igual a 0. Justamente o inverso da entrada, né? Então, a representação é sempre assim. Como que eu leio? Não há. A simbologia, a expressão booleana é o A, que é a entrada, com um tracinho em cima. Esse tracinho em cima aqui, pessoal, representa justamente a negação da entrada. É como se eu estivesse negando a entrada. Então, entrou 0, sai 1, entra 1, sai 0. Essa daqui é a representação simbólica da porta inversora, not ou não, né? Todas essas representações, ou seja, essas representações, esses nomes estão corretos, ok? Aqui, então, uma tabela verdade. Perceba que a tabela verdade é bem simples, com duas linhas, porque só tem uma entrada. 2 elevado à primeira, duas possibilidades. Ou seja, a entrada ser 0 ou a entrada ser 1. Então, entra 0, sai 1. Entra 1, sai 0. Então, é sempre essa negação. Então, aqui entrou 0, saiu 1. Entrou 1, saiu 0. Ela é muito simples. Ok?
O que é interessante dessa porta negação é trabalhar junto com as outras duas portas que a gente já estudou. Por exemplo, eu tenho a porta OU e eu tenho a porta não OU, que é a NOR, né? Que seria a negação da porta OU. É justamente o oposto da porta OU. Se vocês lembrarem da porta OU, a tabela verdade ela era assim, 0, 1, 1, 1. Então a porta não OU será 1, 0, 0, 0. Ou seja, exatamente a negação da porta OU. Voltarei alguns slides para vocês observarem. Porta OU, vamos lá. Porta OU, 0, 1, 1, 1. Olha a representação simbólica. Agora vamos lá para não OU. 1, 0, 0, 0. É como se eu tivesse a porta OU, em seguida, na sua saída, uma porta inversora, né? Mudando, ou seja, invertendo basicamente toda a saída. Eu posso simplificar essa representação dessa forma, colocando uma porta ou uma bolinha aberta aqui na frente, então indicando que essa é a não ou. Observa, pessoal, que também eu tenho um traço aqui em cima, né, da representação A mais B, que seria A ou B. Tome cuidado, o traço ele tem que contemplar a soma total. Eu não posso colocar o traço individual no A e no B separado. Eu tenho que realizar a soma e depois colocar a negação. Isso indica que a negação vem depois de ter realizado a lógica ou, eu nego a saída. É diferente você colocar o traço somente em cima da variável da entrada A e B, seria negação na entrada. A gente vai ver mais adiante justamente essa comparação. É uma diferença, tem uma diferença muito grande entre você negar a saída e você negar a entrada. Da mesma forma como das outras portas, eu também posso ter a porta não ou com várias entradas, N entradas. No caso aqui, representando com 4 entradas da mesma forma, né? Colocando 16 possibilidades. Percebam que a única possibilidade da saída ser igual a 1 é quando todas as entradas são iguais a 0. Basta uma delas ser igual a 1 que a saída será igual a 0. Ok? Da mesma forma que eu tenho a porta não ou, eu também tenho a porta não e, ou a porta também chamada de NAND do inglês, né? Seria a porta e com uma negação na frente. Então, ó, observa bem aqui a simbologia da porta e. Colocando uma inversora na frente, eu obtenho o que eu chamo aqui de porta NAND, que é essa simbologia mais simplificada. A tabela verdade, ela é justamente o inverso, ou seja, a inversora, né? É o inverso da porta E. Quando na porta E eu tinha 0, 0, 0, 1, agora eu tenho 1, 1, 1, 0. Justamente o inverso da porta E. Se eu observar, pegar a porta E lá atrás, vou voltar um pouco os slides. Vamos lá, rapidamente. Porta E. Vamos lá, 0, 0, 0, 1. Somente a última era 1. Agora somente a última será 0. Vamos lá. Olha lá. 1, 1, 1, 0. A representação seria dessa forma. A expressão lógica seria A vezes B, que é a porta E, com uma barra em cima indicando que essa lógica vai ser invertida na saída. Da mesma forma, pessoal, tome cuidado. Não coloque a barra somente nas entradas separadas, A e B. É diferente. É diferente você negar na saída após o resultado da porta E e você negar na entrada, né? Que a gente vai ver mais adiante também que o resultado é totalmente diferente. Da mesma forma que das outras portas, eu também posso ter essa porta com diversas entradas. Só existirá uma saída igual a 0 na última linha, quando todas forem iguais a 1.
exceto isso, todas são as saídas iguais a 1 e não igual a 0. Outra porta muito conhecida é chamada porta ou exclusivo ou porta Shor. Essa porta ela tem a seguinte lógica: a saída será igual a 1 somente quando as entradas forem diferentes. Olha que interessante. Entradas iguais, saída 0. Entradas diferentes, saídas 1. Ela chama ou exclusivo também porque ela é muito parecida com a porta ou exclusivamente a última linha. Opa, deixa eu voltar. Isso. Veja só, se vocês pegarem a porta ou, ela seria 0, 1, 1, 1. Mas agora será então 0, 1, 1, 0. Somente a última linha está diferente, ok? Até a simbologia adotada é muito parecida com a porta ou, só tem um arco aqui a mais. Ó. Dá uma olhada aqui que ela tem um arco a mais. E também a representação através da álgebra é A mais B, só que ela tem o quê? Ela tem um círculozinho ao redor da simbologia mais, indicando então que isso daqui é ou exclusivo. A porta ou exclusivo ela é uma junção, basicamente, das portas ou e porta e. Então, se eu for analisar e eu montar esse circuito aqui, pessoal, com duas portas e uma porta ou, sendo que a entrada dessa porta E eu tenho o A negado e a porta B, e nessa daqui eu tenho A e o B negado, e depois eu realizo uma soma ou, eu tenho esse resultado da ou exclusivo. Depois, com mais calma também, eu irei representar essa porta ou exclusivo através da composição das portas e ou. Eu preciso passar primeiro como que a gente depois mistura essas portas através de um circuito lógico. Depois que eu passar essa ideia da mistura dessas portas, eu volto e explico como a gente obtém a porta Shor a partir de portas E e ou. Bom, pessoal, da mesma forma que temos as negações das outras portas, a gente também tem a negação da porta Shor, né? Que é a porta X-NOR. Então, porta não ou exclusivo, ou X-NOR. Perceba que a tabela verdade é justamente o inverso daquela Shor, ou seja, quando agora, nesse caso, as entradas forem iguais, a saída é 1. E as entradas diferentes, a saída é 0. Né? Era o contrário da porta Shor, onde as entradas sendo iguais, a saída era 0 e as diferentes, a saída era 1. Então, basicamente, é o inverso da porta Shor. Observe que a representação algébrica ali, a única diferença é a barra em cima da expressão, porque a Shor é A mais B, ou A ou exclusivo B, com essa bolinha aqui no mais. Quando eu coloco a barra em cima, eu nego a saída. Por isso que aqui a simbologia é muito parecida com a Shor, porém colocando uma bolinha na frente indicando a negação. Né? É importante também a gente lembrar que a negação é na saída e não na entrada. Depois eu vou explicar melhor isso. E depois eu tenho aqui um resumo das principais portas. Porta E, ou a inversora, né? A porta NAND, NOR, SHOR. Todas aqui, exceto a XNOR, né? Que não coube aqui, mas na verdade é o inverso dessa daqui. Então eu tenho as funções algébricas. Né? Então, por exemplo, a E é A vezes B, a O A mais B, né? A inversora A negado. Tem outras representações que eu até coloquei aqui, que também são encontradas, mas as mais comuns eu deixei sempre a primeira, né? Que a gente encontra na maioria dos livros. As tabelas verdades, então aqui dá para ter um resumo dessas portas. Acontece que o objetivo agora será montar um circuito, e o circuito seria a mistura dessas portas. Então eu não vou trabalhar somente com essas portas de forma isolada, e sim a combinação entre elas para produzir uma lógica que eu quero para um dado circuito específico. Né? Mas quando eu for montar
isso eletronicamente dentro do laboratório, o que eu irei utilizar? As portas lógicas, ou seja, os CIs, esses componentes eletrônicos que descrevem essa lógica. Eles trabalham com 0 e 5 volts, sendo 0 o nível lógico 0, 5 o nível lógico 1. Então, somente 0 e 5 volts, as saídas e as entradas serão basicamente 0 e 5 volts. E aqui eu tenho, por exemplo, as famílias dessas portas, que representa cada uma dessas portas que eu já havia falado. Por exemplo, essa daqui é uma NAND 7400, né? E aí a gente pergunta, mas por que tantos pinos, professor, se a gente estudou só 2 entradas e uma saída? É lógico, dentro de um CI você encontra 4 portas. Então eu tenho 4 portas, né? Onde, por exemplo, vamos supor, a 1 e a 2 é a entrada dessa porta, 3 é a saída. 4 e 5 é a entrada dessa porta, 6 é a saída. 10 e 9 é a entrada dessa porta, 8 é a saída, e assim por diante. Fora isso, eu tenho os pinos 7 e 14, que é a alimentação da porta. É para eu alimentar, ou seja, ligar a porta, né? Então eu coloco aqui o ponto de alimentação, VCC, e o GND, que é o terra. Outras portas aqui, ó, 7402, que é uma NOR, né? É uma porta NOR. A porta inversora aqui, bom, enfim, aqui eu tenho a maioria das portas representadas com as suas famílias, né? E também eu tenho aqui um CIzinho, uma foto do 7400. Normalmente ele vem assim, né, com os códigos SN 74HC00N, mas a gente sabe que ele é uma porta NAND porque é um 7400. Se for uma, por exemplo, uma porta ou seria uma 7432, por exemplo. Então aqui eu consigo identificar, ok? Bom, vamos fazer alguns exercícios, alguns exemplos agora a partir da junção de 2 ou mais portas. Porque não interessa a gente trabalhar somente com essas portas de forma independente, isoladas. Elas irão se interagir entre si, ou seja, produzindo outras lógicas que são interessantes. Então veja bem, eu tenho aqui um circuito, esse circuito eu tenho uma porta E. Aí vocês já começam já a estudar e decorar pelo símbolo qual porta é. Então essa é uma porta E, essa é uma porta OU. E esse circuito possui 3 entradas, A, B e C. Né? Vejam que eles são combinados entre si, A, B e C, através de 2 portas. Né? Então o que eu quero obter aqui, pessoal? É as expressões booleanas geradas a partir desse circuito. Então eu tenho que fazer por etapa, não adianta eu querer fazer tudo de uma vez. Né? Então a gente vai dividir em 2 partes. Essa parte, parte 1 e parte 2, cada uma com uma porta separada, né? Analisando de forma separada. Veja que no circuito, o 1, né? A saída dele, né? Será o produto das entradas. Por quê? Porque é uma porta E. Então eu tenho aqui na saída A vezes B, né? Já que é uma porta E. Essa saída S1 será a entrada para a próxima porta. Então eu tenho aqui a saída S1 igual a A vezes B. E note que agora no circuito aqui 2, né? Essa saída S1 é utilizada como entrada para essa porta OU, né? Então, entra aqui A vezes B e a outra entrada aqui é C. Então, como isso aqui é uma porta OU, eu devo somar as 2 entradas. Qual que é a entrada? A S1, que vem desse circuito, mais a C, que vem direto para a porta. Obtendo, então, assim, na saída, né? Substituindo o S1, que seria o A vezes B, né? Substituo aqui, eu obtenho então A vezes B mais C. Percebam, pessoal, que eu coloquei isso aqui entre parênteses, justamente porque a gente sempre analisa o circuito da esquerda para a direita. E o que eu faço primeiro aqui? Eu primeiro realizo essa multiplicação para depois eu somar esse resultado com
a variável de entrada C. Então isso é importante, né? Resultado como final disso seria então a saída S igual A vezes B mais C. Né? Eu tirei agora o parênteses, por quê? Porque assim como eu tenho na matemática que o produto ele tem uma hierarquia em relação à soma, aqui também a gente trabalha dessa forma. Aqui o produto vem primeiro. Então eu não posso, na verdade, fazer B mais C para depois multiplicar por A. Isso seria diferente. Eu teria que colocar um parênteses aqui, ó, entre o B e C. Perceba que é A vezes B mais C, né? Então, se eu tivesse fazendo B mais C primeiro, o ou viria aqui antes e depois o resultado eu aplicaria o E. E não é o que está acontecendo. Então, primeiro eu faço o E e depois eu faço o OU. Olha um exemplo aqui. Eu tenho agora 3 portas, 2 OU e uma E. E 4 entradas, A, B, C e D. Veja bem, eu resolvo sempre da esquerda para a direita. Como essas 2 portas são OU, resolvo essa daqui primeiro. Então, essa porta aqui é uma porta OU. A saída dessa porta será A mais B. Isso daqui, o mais, vem da porta OU. Da mesma forma, aqui eu tenho a saída S2, uma porta OU, C mais D. Né? Então, porta OU, C mais D. Essas 2 saídas, pessoal, serão as entradas dessa porta E. Então, essas 2 saídas, S1 e S2, serão agora entradas para essa porta lógica. Ou seja, aqui eu tenho então uma porta E com essas entradas. Então, eu coloco entre parênteses A mais B vezes C mais D. Por que entre parênteses? Porque agora foram feitos primeiro a soma para depois ser feita a multiplicação. Então, necessariamente eu tenho que colocar parênteses. Se eu tiro esse parênteses aqui, fica complicado, porque vai dar a impressão que seria assim, A mais B vezes C mais D. E não é. É A mais B vezes C mais D. Certo? Bom, então esse é o resultado. Temos mais um exercício aqui interessante. Ó. Escreva a expressão booleana executada pelo circuito. Agora está um pouco mais complexo. Tem mais portas lógicas envolvidas aqui. Então eu tenho uma porta E, uma porta inversora e uma porta NAND. Né? Então vamos por etapas. Resolvendo por etapas da esquerda para a direita. Primeira porta E. Resultado na saída A vezes B. Né? Segunda porta inversora. O que entra aqui, pessoal? Variável C. O que sai aqui? C negado. E agora, o que eu tenho nessa porta? É uma porta não E ou NAND. Mas o que entra? Entra a variável C e a variável D. Né? Quando passa por essa porta, o que sai? C vezes D negado. Esse negado vem da bolinha, vem do não E, do NAND. Então eu tenho que começar já a decorar essas simbologias, saber que essa aqui é a E, saber que essa daqui é a inversora, saber que essa daqui é a não E ou a NAND. Depois que essas 3 saídas, né, resolvidas, elas serão entradas para essa porta aqui, que é a porta OU. Né? Então, que porta é essa? É uma porta OU. Com que entradas? A vezes B, C negado, C e D negado. Né? Logo, o que eu tenho que fazer? Somá-las. Então, vamos lá, vamos colocar. Olha lá. Ok, pessoal? Bom, eu vou parar por aqui nessa videoaula para não ficar muito extensa. Então, eu continuarei numa parte 2. Agora, na próxima parte, o que a gente vai ver? Na verdade, eu vou fazer o contrário agora. Na próxima videoaula, eu já vou começar fornecendo as expressões booleanas e pedindo para vocês fazerem o circuito. Então, aqui a gente fez um circuito e obteve as expressões. Mas é possível também, a partir das expressões, obter o circuito. Ok? Então, vamos lá.
Depois voltamos na parte 2.